Na data de ontem, presidente, 22 de novembro de 2023, o Senado Federal aprovou o quórum ligeiramente acima do imposto pela Constituição, a PEC 8/2021. Trata-se da ressurreição de um cadáver outrora enterrado. Eis que o seu teor é mera reprodução de proposta de emenda à Constituição que já havia sido rejeitada pelo Parlamento em 2020, PEC 82 de 2019. Originalmente, a PEC 8 de 2021 possuía, dentre outros pontos, o escopo de estipular prazos para pedidos de vista e para a conclusão do julgamento, proibir decisões monocráticas em ações do controle concentrado e contra atos do Presidente da República, do Congresso Nacional, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Aumentar o quórum necessário para a tomada de decisões que interfiram na tramitação de proposições legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para quaisquer dos poderes. É importante ressaltar, presidente, que os diálogos institucionais, como Vossa Excelência vem de fazer agora, em qualquer Estado de Direito, são sempre bem-vindos e fazem parte da democracia, desde que permeados por atitudes ponderadas e sóbrias, estando nessa hipótese amparados em procedimentos advindos da teoria dos poderes implícitos, dos checks and balances. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, em relação aos atos praticados pelo Poder Legislativo, matéria claramente interna a corporis, acolhe a fórmula da separação de poderes, tradicionalmente citando-a de forma expressa como vetor de concretização do sistema constitucional de freios e contrapesos, com deferência à própria independência e relevância do Poder Legislativo. Mesmo quando isso não ocorre, por questão de economia de sentido, a menção à separação dos poderes encontra-se implícita na norma do caso, formulada pela decisão da Corte, a servir ainda como paradigma a ser observado por deliberações jurisdicionais futuras. A mesma postura deve ser igualmente observada de forma inversa, a impedir que parlamento pretenda imiscuir-se nas normas de organização de procedimento decisório e julgamento do Supremo Tribunal Federal. E isto também vale para as demais cortes, uma vez que a independência judicial é o fundamento básico do Estado de Direito. Pontuo que a separação de poderes é cláusula pétrea, como todos nós sabemos. Artigo 60, parágrafo 4, 3 da Constituição. E não pode ser objeto de emenda constitucional que busque aviltá-la. Tantas vezes já repetimos isso. Sob pena de clara violação do pressuposto básico do exercício de um dos poderes da República. Vale dizer, atenta contra a Constituição qualquer atitude do Poder Legislativo que vulnere o postulado da separação de poderes em assintoso menoscabo às atribuições essenciais do Poder Judiciário, entre as quais se encontra o controle de constitucionalidade. O Poder Judiciário livre, independente e ciente do seu papel institucional é pressuposto para o adequado adimplemento dos objetivos da República, para fiel cumprimento dos postulados em que se fundam o Estado Democrático de Direito e para o devido respeito à cláusula constitucional de separação dos poderes, que tem uma envergadura e uma fonte de ação amplíssima, inclusive no que concerne ao judiciário, é o lastro da ideia da independência do Poder Judiciário e dos juízes. É relevante vaticinar, mesmo na atual conjuntura histórica do nosso país, como já o fazia o nosso sempre decano, o ministro Celso de Mello, que esta Corte Suprema, atenta à sua alta responsabilidade institucional, não transigirá nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição.
fazendo sempre prevalecer os valores fundantes da ordem democrática e prestando incondicional reverência ao primado da Constituição, ao império das leis e à superioridade ético-jurídica das ideias que informam e animam o espírito da República. Pois, continuava Celso, sem juízos independentes não há cidadãos livres, sendo inquestionável que inexiste na história das sociedades políticas qualquer registro de um povo que, despojado de um judiciário independente, tenha conseguido preservar os seus direitos e conservar a sua própria liberdade. O fato é que este Supremo Tribunal Federal, sempre atento às suas responsabilidades institucionais e ao contexto que o cerca, está preparado, não tenho a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. Lembro aos ministros, recados da rua chegam a todos nós, dando conta de que o projeto de emenda aprovado é mal menor, tendo sido endereçado a esta Casa agora como forma de impedir possíveis reformas ainda mais drásticas ao funcionamento da Corte, ou mesmo a instauração de processos de impeachment contra membros deste tribunal. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Esta Casa não é composta por covardes. Esta Casa não é composta por medrosos. Cumpre dizê-lo com a serenidade, mas com firmeza, e com o desassombro que esse tipo de investida exige de todos nós, membros desta Casa multicentenária. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. De resto, cabe lembrar, eu já fiz isso várias vezes e nós já tivemos a oportunidade de fazê-lo, a estes propagadores do caos institucional que os processos de responsabilidade dos ministros desta Corte hão de estar submetidos ao crivo judicial garantidor do devido processo legal, impedindo que acusações mambembes turvem a independência judicial, cânone inafastável do Estado democrático de direito. Não se brinca de impeachment. Isso é uma medida séria e é preciso ser tratada por gente séria. Ainda, é desnecessário dizer que, ao realizar essa forma de controle, este tribunal certamente não estará inovando em sua atuação jurisdicional, pois foi esse mesmo proceder que, num resgate da boa política, afastou do cenário institucional a ameaça a inúmeros agentes públicos representados por tantos falsos heróis como aqueles que compuseram a chamada República de Curitiba. Quanto ao seu conteúdo, a PEC 8 de 2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível, notadamente em face das alterações regimentais realizadas por este tribunal. Emenda Regimental 58 de 2022, a demonstrar a ausência de qualquer vácuo normativo que a legitime. Assim, é forçoso reconhecer que tal tentativa de alteração constitucional interfere direta e incisivamente no ato de julgamento, na validade e na eficácia das decisões do Poder Judiciário, em especial deste Supremo Tribunal Federal. Com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por esta Suprema Corte, no decorrer dos últimos anos, diria, anos heróicos, difíceis. Vejo aqui ao meu lado
ministro Toffoli, que teve a clarividência de instaurar o inquérito inicialmente chamado das fake news em 2019. Veja à minha frente o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou o encargo de conduzir esse inquérito e que serviu de elemento de contenção para o arbítrio que se desenhava. Como todos nós sabemos e havemos de reconhecer. E, no entanto, agora se descobre que o grande problema do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Que a grande ameaça à democracia é o Supremo Tribunal Federal. Não são relevantes as ações da milícia no Rio de Janeiro, do narcotráfico, da ocupação de territórios por essas organizações criminosas. Isso não faz parte da pauta. As ameaças que vieram de setores das Forças Armadas contra este tribunal e contra a democracia não merecem resposta. Até agora continuam elegíveis os militares, nenhuma solução nesse sentido. Policiais continuam a fazer carreira, se elegem e depois voltam para a força. Nenhuma resposta em relação a temas que são urgentes para a democracia. O problema é o Supremo Tribunal Federal e as suas liminares. Estranha prioridade. Merecem ser vistas com desconfiança. Por isso que eu digo, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, às vezes isso também tem sido esquecido, quase isolado. Às vezes, num trabalho solipsista, como nós vivemos aqui. Especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas. É bom que se diga isso em alto e bom som, engendradas no seio do Poder Legislativo, sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada, e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. Presidente, eu vivi a reforma do Judiciário. Desde o seu momento inicial, lá atrás, em 1992, com base na PEC do senador, do deputado Hélio Bicudo. Desde lá, discutimos, 93, a revisão constitucional, passamos por várias emendas constitucionais, debates sérios, feitos por pessoas sérias. Depois veio o Ministério da Justiça, Márcio Tomás Bastos, Jobim aqui, e nós só chegamos a uma conclusão em 2004. Em 2004. Em 2004. 10 anos, 11 anos discutindo a reforma. Desculpe. Desculpe. Debate sério, feito de maneira séria. Esses dias eu escutei de alguém que nesse contexto da reforma, ministro Fux, se dizia que talvez se pudesse inserir, vejam os senhores, a que ponto nós chegamos, um critério para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual seria? Ter 55 anos
cogitavam seriamente disso, porque com isso eliminariam pelo menos 2 dos 3 candidatos que estavam colocados. Veja o tamanho do casuísmo. E viabilizariam outros candidatos. É preciso ter seriedade. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional, porque senão a gente acaba como aquele reformador da natureza, a figura do Monteiro Lobato, que descobre que não poderia colocar as abóboras nas jabuticabeiras. É preciso que nós tenhamos essa noção, que nós calcemos a sandália da humildade. Por isso eu digo e repito, com o devido respeito, chega a ser curioso, quiçá irônico, que após os bons serviços prestados por essa Suprema Corte no decorrer dos últimos anos, especialmente no curso da pandemia, esta instituição fundamental do Estado de Direito seja o primeiro alvo de alterações casuísticas engendradas no seio do Poder Legislativo, sem qualquer reflexão mais vagarosa e acurada que poderia ter tido a participação da Corte e que conte com a participação do principal ator institucional afetado. O trabalho desenvolvido por este tribunal não só foi fundamental para o enfrentamento da pandemia, como foi e continua sendo de importância singular para o enfrentamento do autoritarismo, motivos pelos quais certamente desagradou muitos atores que sobrevivem em meio ao caos. Nesse sentido, causa perplexidade que o texto aprovado pelo Senado tenha sido cirúrgico ao proibir decisões monocráticas no curso de ações que questionem políticas públicas, como casos que ocorreram, facilitação de acesso a armas de fogo pela população ou desmonte de políticas ambientais. Foram as liminares que foram concedidas naquele momento. Mas não tenha previsto idêntica vedação para ações constitucionais que são usualmente manejadas no interesse de agentes políticos investigados em procedimentos criminais. Ainda bem que não se lembraram de impedir concessão de liminar em habeas corpus. Curiosamente, a PEC não impede decisões monocráticas em habeas corpus ou inquéritos originários. Mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional. É necessário ter em perspectiva que, caso a proposta que limita as decisões monocráticas já estivesse em vigor, o tribunal teria sido impedido de interromper políticas públicas altamente lesivas para a sociedade. É o caso da política armamentista do governo anterior, da abertura indiscriminada do comércio durante o auge da pandemia e de estímulo a tratamento ineficazes de combate ao vírus, cujo emblema é a famosa cloroquina. Não é necessário muito esforço argumentativo para demonstrar os danos que teriam sido impostos à sociedade caso a Corte estivesse limitada num passado recente pelas amarras burocráticas desta PEC. Por fim, senhor presidente, é preciso deixar claro à nação brasileira: este Supremo Tribunal Federal não se curvou à ditadura militar nas quase 3 décadas de escuridão que mancham a história nacional. Este tribunal, num passado recentíssimo, ainda presente entre nós por força da memória dos mais de 700 mil mortos na pandemia da Covid, não sucumbiu ao populismo iliberal responsável pelo trágico 8 de janeiro, o dia da infâmia, conforme a sempre lúcida visão da ministra Rosa Weber. Esta mesma Corte, senhor presidente, não haverá de submeter-se ao tacão autoritário, venha de onde ele vier. As ditaduras são sempre deploráveis e elas podem existir.
tendo como marca o executivo, ou também o legislativo. O velho e bom Kelsen já ensinava, em 1928, que a jurisdição constitucional era a matriz principal de defesa do parlamento, das minorias parlamentares, contra o abuso, contra a ditadura da maioria. É preciso que isso seja pensado. E que seja interpretado, inclusive, esta questão como um teste. Daqui a pouco dizer que o tribunal só pode declarar a inconstitucionalidade ou conceder liminar com 2/3 dos votos, ou, quiçá, por unanimidade, como já ocorreu em outros países. De modo que, presidente, como eu disse, esta corte não haverá de submeter-se ao tacão autoritário. Venha de onde ele vier, ainda que escamoteado pela pseudo-representação de maiorias eventuais. Nós vivemos sob uma democracia constitucional. Afinal, sem uma Corte Constitucional livre e independente, não há democracia nos termos exigidos pela Constituição de 88. Estou certo, presidente, e aí encerro, que os autores dessa empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado.